eu falei. E aí, pessoal, boa noite. Estamos começando mais um podcast chamado Elas Pod, que é um podcast voltado para mulheres. E vou tirar o empreendedoras porque aqui, ó, o ano que vem vai vir muitas novidades, que vai vir mulheres de todos os tipos, empreendedora, não empreendedora, tá? Vai ter bem uma coisa bem legal aqui, tá bom? Já estou em clima natalino, tá? Coloquei vermelho, que é para dar, como é que fala, um adeus a esse ano. E falo para você fazer uma retrospectiva, mulher, tá? Faz uma retrospectiva assim, ó. O que você conquistou esse ano? Coisas boas, tá? Porque coisas ruins sempre acontecem, né? Mas vamos fazer uma retrospectiva assim de coisas boas. O que você conquistou, coisas que você fez. E o ano que vem tá aí, né? Então é um ano de novas conquistas, novos planos. E vamos entrar na academia. Eu tô falando isso pra mim. Metas, né? E eu estou, gente, com uma empreendedora maravilhosa aqui, tá? Elisângela Beckman. É assim, né? Isso. E ela é linda, maravilhosa. Vocês vão ver que ela tá. A gente tá combinando aqui, tá? Porque Clima natalino, né? Clima gente? natalino, vermelho e verde. Então, esse aqui é um look pra vocês se espelhar, tá? Já estou usando o antecipado, mas tá bom, tá valendo. Elisângela, muito obrigada por ter aceito esse convite, tá? E espero que você... Na verdade, eu sei que você tem muito conteúdo para passar para essas mulheres empreendedoras aqui. E eu agradeço de coração por ter aceito esse convite, tá? Eu que te agradeço pelo convite. Obrigada, né, por você estar me recepcionando aqui. É muito bom conversar sempre sobre autoconhecimento, sobre mulheres, né? Contar um pouco da minha história e dentro disso trazer como eu tenho transformado a vida de mulheres. Muito obrigada, viu, por estar aqui. E ela é maravilhosa, né? Porque ela trabalha com mulheres também, né? Eu entrei nesse ramo aí de trabalhar com mulheres agora mais intenso, né? Mas ela trabalha 100% com mulheres e o trabalho dela, gente, é excepcional. Eu ando acompanhando, né? Não participei ainda dos treinamentos dela, mas o ano que vem tá aí, né? A gente vai começar. Pode colocar como meta já para 2024, né? Quero participar. Uma vez eu paguei pra participar, não deu pra me participar, no fim nem fiz, né? Mas o ano que vem eu vou fazer assim, pode crer. Vamos começar aqui com as entrevistas, né? Eu falei pra ela que tem 20 perguntas, tá? Você vai estudar que nem uma prova. Aí ela falou, meu Deus! Toda vez que eu falo pra elas que são 20 perguntas, não, mas você vai fazer 20 perguntas mesmo? Eu não. Mas é pra você estudar, que alguma delas vai cair. É tipo sorteio, né, gente? Ó, eu sou professora, mas daí hoje eu tô aluna aqui. E isso Teste. mesmo, ela é professora. Hoje eu vou, como é que fala? Soltar toda a raiva dos alunos aqui. Credo, gente, né? Os Ainda alunos. mais agora, final do ano, né? Tá Gente, cheio de aluno com raiva do pior. professor. Ó, minha irmã, tadinha, tá sofrendo. Aí quem mandou entrar na faculdade? São Eu escolhas, fugi né? esse ano. Esse ano pra mim, vou fazer uma retrospectiva pra vocês depois. Entrei já na faculdade, saí da faculdade. Olha, é coiseira que aconteceu, hein? Mas assim, vou fazer uma retrospectiva pra vocês bem feitinho, pra vocês saberem dessas experiências minhas. Vamos lá. Elisângela, você tem 13 anos de experiência de profissão? Isso, enquanto professora universitária, sim, desde 2009 que eu atuo em sala de aula. Nossa, que experiência. Então, você gosta de fazer isso, né? Porque 13 anos... Gosto, eu tinha 21 anos, né? Eu saí da universidade e já fui chamada para ser professora naquela época. E aí eu falei, então vamos, né? Não era meu objetivo ser professora, né? Quando eu me formei na faculdade de economia. Mas diante do convite, então eu realizei, né? E fui. E eu falei assim, então eu vou estudar e vou testar, né? Vou ver como é que eu me saio, se eu gosto da sala de aula. Porque a sala de aula seria uma experiência para mim, né? Sim. E aí, desde então, foi avançando, mestrado, doutorado e outras qualificações necessárias e estou na sala de aula ainda até hoje. E aí você dá aula de quê? Hoje eu trabalho em economia, né? Então, sim. dentro de vários cursos, não só no curso de economia, que a gente tem aqui em Sinop, mas também curso de administração, contábeis. Então, vão ser várias disciplinas que têm a ver com o curso de economia. Ah, que legal. Olha, vou fazer uns cursos com você sobre economizar. Todo mundo A fala, cara né? do meu marido. Faz, por favor. Mas é bom, gente, você ter isso aí, sabia? É interessante. Eu gosto dessa parte. Mas a faculdade eu não faria, não. Acho que eu fico doida fazendo faculdade.
Mas eu gostaria de fazer curso. Aí a gente tem, né, hoje várias opções no mercado de cursos para poder agregar autoconhecimento, conhecimento em outras áreas, né? Mas eu falo assim que a faculdade, ela sempre é necessária, que a gente pelo menos passasse uma vez. Por quê? Porque dentro dela você não vai viver só as experiências de aprender conteúdos, você também vai viver a experiência de ser humano. Sim. Porque dentro da universidade a gente tem que trabalhar com tudo, vão acontecer conflitos, vão acontecer dificuldades, vão acontecer desafios. Então é uma forma de nos capacitar enquanto seres humanos também, né? E eu falo que tem coisas que só a universidade traz pra gente. Pra mim, por hora, ela sempre vai ser necessária por um bom tempo. Então sempre recomendo, pelo menos passe uma vez por ela. Misericórdia, eu fiquei... Necessária. Não, e eu sou uma pessoa complicada, e como é que eu posso dizer? Eu vou fazer, esse ano que vem, a minha meta é fazer o tratamento, mas eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Porque meu filho tem, né? E se ele tem, eu tenho. E eu não tomo medicação nenhuma, então difícil concentração. Não consigo me concentrar jamais. A professora tá falando ali, ó, minha mente vai outro canto da minha vida. Se você diagnostica, né, dependendo do que for com a medicação, isso já melhora bastante. Sim. Eu tenho alunos que são diagnosticados e muito difícil. Bem tranquilo. Misericórdia. Aí tem que tomar medicação pra você se concentrar, né? Então, o meu filho tem o diagnóstico, né? Então, a partir de quando eu comecei a fazer essa procura, né? Aí eu falei, mas peraí, se me igualzinho eu também passo por isso. Daí eu falei, então, com certeza eu tenho. Mas aí o ano que vem eu vou fazer assim essa É importante passar por um profissional, né? Porque a gente fazer autodiagnóstico é muito fácil. Não, isso aí com certeza. Até falo assim que eu acredito que eu tenho bastante por conta de que eu não consigo me concentrar muito. Eu falo que eu tenho, mas eu vou fazer o diagnóstico pra esfregar na cara o laudo. Mas assim, eu espero que eu mude, porque eu gostaria muito de fazer faculdade, sabe? Mas assim, vamos ver. Então vamos falar um pouquinho sobre os impactos positivos na área da sua vida como mulher. Assim, nessa parte de trabalhar, ter a sua casa, seu esposo, sua filha. Então, eu sou casada já tem mais de 10 anos também, né? Nós já estamos juntos há mais de 10 anos. Nesse caminhar, né? Enquanto casal, eu e o Cecinho, nós temos a Cecília. E hoje eu percebo que no último ano, vamos dizer assim, mudou muita coisa na minha vida enquanto mulher, enquanto esposa. E também, automaticamente, isso impactou na questão profissional da minha vida, né? Então, hoje, eu empreendo no período da tarde, né? Então, trabalho como terapeuta cristã, atendo as clientes no período da tarde ou da noite, né? Eu tenho cursos, tenho mentorias que são feitos no período da noite ou no sábado. Sim. De manhã eu dou aula, né? E assim, a minha ideia sempre é ficar mais em casa, né? Então, esse ano já foi uma organização para isso, o próximo ano vai ser mais ainda, então... tem mudado muito a minha rotina, as minhas escolhas profissionais também mudaram nos últimos anos. E ao longo do tempo eu estou me fortalecendo mais para trabalhar com treinamentos pontuais. Então, assim, a cada 3 ou 4 meses ter uma turma específica de mulheres, como a Imersão Florescer, né? Que é o carro-chefe, digamos assim, né, do meu trabalho, que tem auxiliado bastante as mulheres, é um despertar de consciência. Então, eu tenho tentado conciliar, mas hoje com mais consciência, que eu já fui aquela mulher que não aceitava submissão, falava que submissão era coisa de gente doida, que era um monte de mulher que era mandada pelo marido. Por quê? Porque eu tinha um olhar errado para submissão. Eu tinha um olhar de que era uma mulher explorada, traída, mal amada, digamos assim, né? Sim. E hoje, como cristã, entendendo, né, o verdadeiro olhar para a submissão, né, a submissão à luz da palavra de Deus, por que Deus nos escolheu enquanto mulheres, entendendo que a missão de ser mulher, ela é linda, né? Então, assim, que a gente faça os trabalhos domésticos, o cuidado com os nossos filhos, cada vez mais eu tenho trazido essa consciência para mim, que seja tudo isso feito com amor. E pensando que a gente não está fazendo para o filho, para o marido, mas é para agradar os olhos de Deus. Quando eu comecei a ter esse olhar, parece assim que ficou mais leve lavar a louça, sabe? Ficou mais leve limpar a casa. Então, hoje eu vejo assim que a minha escolha é fortalecer a minha família. Porque não adianta eu ter muito sucesso lá fora se dentro de casa for um fracasso, se os filhos vão, né, mudando de caminho, não tem, né, os princípios que a gente gostaria que tivessem. Eu vejo que a ausência nossa enquanto pais, ela gera muitos traumas e muitas dificuldades. Então, hoje eu tenho tentado
olhar mais para isso que antes eu não olhava. Antes eu era totalmente externa. Minha filha ficava o dia inteiro na escola ou com as outras pessoas para eu poder trabalhar, para eu poder ganhar dinheiro e fazer, e fazer, e fazer, e esse fazer só foi me levando para um lugar que não fez sentido nenhum. E que hoje eu tenho tentado fazer uma retrospectiva, voltar em alguns lugares, buscar alguns cacos, mas ainda assim é me reestruturar, né, enquanto esposa, para que possa servir ao lar. Eu vejo assim que esse é o principal papel de nós mulheres e que infelizmente, né, a sociedade impõe que a gente vá para um outro lugar, que é esse lugar da empreendedora. Sim. E que muitas vezes ele sobrepõe a mulher e a mãe. E Deus nos criou como mulher e mãe em primeiro lugar. Ele não criou uma empreendedora, mas ele também não disse que a gente não podia ser empreendedora, né? É só a gente ver algumas mulheres da Bíblia, né, que foram mulheres que avançaram muito nessa área com energia masculina, né? Débora, por exemplo, uma mulher extremamente de energia masculina que resolveu um conflito muito importante. Então, as mulheres são importantes também na parte profissional, mas que a gente não se esqueça de cuidar da nossa casa. Então, eu vejo assim, eu tenho buscado ter esse olhar e me curado para poder estar nesse lugar, porque é fácil falar, é lindo falar aqui para vocês, mas na prática é muito desafiador. Então, eu tenho buscado me curar para poder também auxiliar mulheres a chegarem nesse lugar. E quando que você teve o start de você falar assim, não, eu preciso passar isso para outras mulheres? Você viu assim que a sociedade tá difícil, principalmente das mulheres? Então, na verdade, eu trabalho com terapias desde 2019, né? E sempre o trabalho foi voltado mais para mulheres. Acabou que eu fui direcionando para mulheres e foi ficando nesse lugar. Então, cada cliente que eu fui atendendo, eu vou percebendo padrões se repetindo. Qual que é o principal padrão das mulheres? Um excesso de atividades. Então, ela é mãe, ela é esposa, ela é funcionária, ela é a doméstica da casa, digamos assim, ela faz tudo. E esse fazer tudo pode trazer uma sobrecarga. Muitas mulheres têm também como característica muito comum não saber dizer não, né? Verdade. Fazer não tudo, saber se posicionar. E aí, muitas vezes, nesse sentido, elas vão perdendo a força de ação. E vão indo muito para a energia masculina, isso que eu trabalho muito no Florescer, né? Que é essa questão de você aprender a equilibrar a energia feminina e a energia masculina. Porque todos nós temos as duas energias e elas são extremamente importantes de serem usadas. Só que, o que a gente tem hoje na sociedade? Mulheres muito no masculino e até mesmo homens muito na energia feminina. Verdade. Então, mulheres que levam a casa e homens que ficam na retaguarda. Quem é a culpada disso tudo? É nós que fomos nos permitindo sair do lugar de onde Deus nos colocou, que é dentro da nossa casa. Então, hoje eu tenho trazido essa consciência. E muitas das minhas clientes, se não todas, trabalham. E não quer dizer que você não pode trabalhar, mas que o que você for fazer na sua casa, você faça com carinho, com amor, com atenção. Que não seja tipo, eu sou uma escrava da casa, que eram falas que eu tinha, né? Tudo eu nessa casa, tô cansada, né? E eram coisas que eu ouvi da minha mãe também. Então, você trazer isso é muito importante. Sim, que legal. Isso é importante, né? Desde essa geração de hoje, na verdade, tá vindo um mundo, assim, que tá mudando muitas coisas, né? Como era antigamente, não é mais. Tá mudando, né? Que nem você falou. As mulheres estão tomando o lugar dos homens e os homens estão tomando o lugar das mulheres, né? E isso é importante que você faz. Eu acho muito interessante, porque, querendo ou não, nós tomamos tudo nas nossas costas. Por a gente ser essa mulher que consegue fazer várias coisas, né? Só vai abraçando coisas. Isso, aí a gente vai abraçando, e daqui a pouco a gente tá sobrecarregada, descontando em todo mundo. E é tudo culpa nossa mesmo, porque tem coisa que não é pra gente. Isso, né? Você tem que aprender a abrir mão, né? Eu sempre brinco com as meninas. Lá na imersão eu sempre falo assim, aprende a não trocar a lâmpada quando a lâmpada queima. Peça para que o seu marido troque a lâmpada. Ah, mas ele vai demorar uma semana. Fique uma semana no escuro. Quando ele reclamar, fala, nossa, a gente tá no escuro. Pois é, meu bem, faz uma semana que eu pedi pra você trocar a lâmpada, né? Assim é com qualquer outras coisas. Tem mulher que troca chuveiro, que troca pneu do carro. Então, são as pequenas atitudes que nós vamos trazendo essa energia masculina em excesso pra nossa rotina. E aí, vai ficando duas pessoas na energia masculina, às vezes numa casa, que não se suportam. Ou o homem vai só retraindo. Ah, ela faz, então não preciso fazer. Ela faz, então não preciso fazer. E quando você começa a entender isso, tomar consciência de como isso é no teu casamento, na tua casa, nas tuas relações, você precisa aprender a sair. Então, pagar o preço muitas vezes por sair. Por exemplo, eu que resolvo tudo na minha casa. Começa a não resolver. Ah, Elis, mas se eu não resolver vai virar um caos. Permita-se viver esse caos. Porque diante do caos, o seu marido vai entrar em movimento.
E aí eu sempre gosto de trazer mais uma vez que você não tem que resolver a vida do seu marido, você não tem que transformar ele, você não tem que impor a ele nada. Entregue ele a Deus, fala, Senhor, ele é teu assim como eu sou tua filha. Então o Senhor pode fazer aquilo que for necessário. Que o Senhor transforme ele no varão, né? Que a gente fala, no varão valoroso, né? Que o Senhor faça o que é preciso. Porque até aqui eu fiz de uma forma errada. Hoje eu tomei consciência para mudar. Então eu mudo, o outro não tem essa consciência. Então Deus pode agir sobre a vida dele para que ele mude. Porque a gente impor, a gente se torna uma insuportável. Eu fui na terapia, a terapeuta falou assim, assim, assim. Não vai funcionar dessa forma. Você vai só repelir, né, o marido. Ele só vai ficar com raiva, até mesmo vai mandar você parar de fazer terapia. Então é o seu comportamento que muda e você entrega para Deus para que ele faça o mover. Para que o seu marido enxergue em você a sua mudança, né? Eu vejo que isso é muito importante. E aí a gente vai lá, toma a responsabilidade do marido e depois fica. Eu queria um marido que fizesse isso. Isso! E eu vou te falar que eu era muito assim, você acredita? Eu era muito, inclusive aqui em casa eu tinha uma reputação muito, tipo, que mandava no marido e que tal. E ainda, tipo assim, eu ainda tenho um pouco essa reputação, mas eu tô mudando essa reputação porque eu processo, mudei. Né? Eu e meu marido mudou faz tempo já. Então, na cabeça deles eu ainda sou assim dentro de casa, mas eu não sou mais. E eu era muito de, tipo, de tratar mal, de como se eu fosse um homem mesmo, sabe? E aí eu fui aprendendo, depois de um bom tempo, e meu marido chegou até se separar por um tempo, sabe? Ficamos 6 meses separados. E aí que eu fui ver, falei, peraí, tô tomando um lado errado, né? Tô fazendo coisa que não é. Sempre é sobre comportamento. E então, é sobre. Os nossos resultados não é culpa dos outros, são dos nossos comportamentos. A vida que a gente leva são as escolhas que a gente faz, né? Sim. Então, no casamento é a mesma coisa. E aí eu penso assim, se nós não temos postura de mulher na parte feminina, de nos mostrarmos feminina, permitirmos ser cuidadas, amadas, porque as mulheres, elas têm essa mania de fazer, né? Então, faz e não se permite ser amada, ser cuidada. Pra mim é um grande desafio. Sim. Parar, sentar, descansar, né? Eu tenho um perfil que é muito ativo. Então, eu tô dentro de casa, eu tô catando coisa, né, gente? Lavando louça, mexendo. Sim. Eu não consigo parar e descansar o tempo inteiro, assim, tipo, me permitir. É uma coisa que eu tenho que, tipo, me organizar pra isso. Parece que se eu não tiver com tudo feitinho... E aí, nesse sentido, muitas mulheres são assim. Sim. Então, você vai pegando tudo pra você. Deixa que eu resolvo. Por quê? Porque não tem paciência de esperar o tempo do outro. Eu sempre brinco que é a louça, né? Eu falo assim, Cecinho, lava a louça pra mim hoje. Aí ele fala assim, tá bom, mas vou lavar na hora que eu quiser, tá? Então, hoje eu espero na hora que eu quiser. Tipo, se demorar 2 dias, vai ficar lá 2 dias, né? Não acontece mais, graças a Deus, mas já aconteceu. De ficar 2 dias louça lá. Então, assim, é esperar. Porque às vezes a gente quer que o outro faça, mas é na nossa hora, do nosso jeito. Eu também sou muito assim, mandona, exigente, controladora. O perfil colérico é muito assim, né? Então, mudar isso é um desafio e é um dia de cada vez. Então, não é porque eu sou terapeuta que a minha vida é perfeita, que a minha família é perfeita, que tudo dá muito certo lá em casa. Tem coisas que a gente tá sempre alinhando e ajustando. Né? E o que eu tenho aprendido e vivido na minha vida, que é o que eu não dou conta, eu entrego nas mãos de Deus. Sim. E ele faz, ele tira a gente do que precisa, ele coloca a gente onde precisa, né? Sim. E ele ajusta a nossa vida se a gente se entregar e permitir. E ele cuida, né? Vamos falar um pouquinho sobre alguns resultados que você tem, com certeza alguém já chegou em você para falar, né? Um resultado notável sobre suas mentorias. Então, eu tenho assim, eu sempre lembro de um caso de uma cliente que veio para uma mentoria, justamente uma mentoria online. Como eu tenho agora, né, a Essência da Mulher, que são 5 encontros, eu tinha uma mentoria chamada Jornada do Tecer. É mais ou menos o mesmo perfil que eu trabalho hoje, porém, eu trouxe algumas coisas diferentes voltadas a comportamento, que naquela época eu ainda não tinha essas ferramentas. E essa cliente, eu lembro que ela chegou, mais ou menos, ela tinha uns 40 anos. Como que era o perfil dela? 40 anos, solteira, sozinha, insatisfeita, porque uma coisa é você estar solteira aos 40, tudo certo, feliz da vida, ou você, né, querer encontrar alguém e não conseguir, morando com os pais totalmente relapsos com a educação do irmão mais novo, um irmão com um diagnóstico, assim, né, com algumas alterações comportamentais, enfim, e ela totalmente se sentindo responsável por cuidar dessa criança, né, por ser a mãe, ou seja, no lugar errado. Então, ela tinha o pai, tinha a mãe vivos, mas ela tinha esse sentimento de que ela tinha que ficar morando com eles para ajudar a cuidar do irmão. E eu lembro que ao passar pelo processo, né, que eram ali cerca de 2 meses que nós ficávamos,
dentro do processo, ela foi despertando tanto a consciência que ela me mandou, Elis, eu tô revolucionando a minha vida depois dessa consciência. E ela, morando com os pais, dentro do processo, ela entrou com financiamento na Caixa Econômica, financiou o apartamento e estava vivendo o dilema de como eu conto para os meus pais que eu não vou mais morar com eles, que eles vão ter que cuidar da própria vida e que eu vou ter a minha vida. Porque o que acontece com essas mulheres, tem muitas mulheres que têm esse perfil. Algumas já têm casa própria, são independentes, mas continuam solteiras. A maioria delas, independente de ela estar morando com os pais ou dela já ter a sua própria vida, assim, a sua casa, né, e tal, a maioria das mulheres que estão nessa idade, que não conseguiram construir família, a gente chama que elas ainda estão, muitas vezes, casadas com o pai. Como que é isso? É apaixonadas pelo pai. O pai é o resolve da vida delas, o pai é o herói da vida delas, né? E aí, como é que um homem vai ter espaço se o pai está ocupando esse espaço? E aí é tudo de forma inconsciente, tá? Eu quero que vocês entendam que não é casada com o pai, né, gente? No sentido literal, sim, mas é no sentido emocional, no sentido de colocar ele num lugar que não é dele. O pai é o pai, não haverá outro homem na nossa vida igual ao pai. Né? Qualquer homem, nenhum substitui o pai, nenhum se iguala ao pai. Outras, muitas vezes, estão nesse lugar, por quê? Porque elas odeiam o pai. Não tiveram o pai presente, né? O pai maltratou a mãe, traiu a mãe, enfim. Ou elas não conhecem. E aí, por elas odiarem o pai, elas projetam esse ódio inconsciente em todos os homens. Então, nenhum homem é suficiente para elas. Meu Deus. Então, é bem interessante. E essa cliente, ela trouxe essa percepção e a vida dela foi mudando. E aí vão ter vários outros casos. Eu tenho um caso de uma cliente que passou pelo Florescer, na primeira edição, e que Deus entregou muita coisa para ela lá. O Florescer, ele é um projeto muito forte, assim, nessa questão da espiritualidade, da fé. Então, as mulheres se conectam muito à força que vem de Deus, independente da religião delas. E ela escreveu lá todos os sonhos dela. E em menos de um ano, ela já realizou. Um dos sonhos era morar na praia. Ela já está morando na praia. Ela se tornou terapeuta também. Então, a vida dela, tipo, revolucionou 360 graus depois de passar por um processo de consciência. Não é que o Florescer mudou a vida dela, né? Não é que a terapia mudou a vida da pessoa. É a consciência que ela vai tomando. É ela mesma que toma consciência e resolve mudar. Mudar atitudes, mudar comportamentos. Então, tem vários resultados nesse sentido, assim. E como que você equilibra assim, a abordagem cristã nas suas terapias? Então, seus treinamentos. Eu sempre coloco como terapeuta cristã, por quê? Porque eu vejo, hoje o meu foco é atender mulheres cristãs, porque eu vejo assim que mulheres cristãs muitas vezes não estão buscando terapia, porque tem medo do que vão encontrar lá. Porque tem terapeuta que oferece de tudo, e tem muitas coisas que nós sabemos que, como terapeuta, como cristãos, a gente não vai acessar. E de repente você está lá no consultório e ele coloca aquela ferramenta e você não consegue, fica num beco sem saída. Então, quando eu me caracterizo como terapeuta cristã, a pessoa já sabe que eu não vou utilizar nada que vai contra a palavra de Deus, né? Sim. E como é que eu coloco isso dentro dos treinamentos, né? Não tem nada específico, eu não trago, assim, situações específicas, pregação da palavra. Dentro do Florescer, por exemplo, a gente tem um momento, que é o momento da espiritualidade. Então, lá eu trago uma passagem, eu trago, né, o olhar e o despertar da consciência das mulheres. Mas dentro do processo eu sempre trago os princípios básicos, né? A honra, perdão. Todo terapeuta trabalha com isso, né? Com questão de perdão. Então, muitas coisas que travam a minha vida, a sua vida, né? Quem está assistindo a gente aqui, é a falta de perdão. É a falta de reconhecer a nossa história e de dizer assim, tá bom, eu não sou tudo isso. Eu posso transformar tudo isso, né? Em vez de ficar me lamentando e reclamando das tragédias, eu fazer algo positivo com essas questões. Sim. Então, eu trago assim muito de forma bem sutil, mas ao mesmo tempo profunda. Se for uma cliente que me dá liberdade, nós vamos até orar numa sessão, se for necessário. Que legal. Mas é muito assim da liberdade da cliente. Então, a primeira coisa é sempre conhecer qual é o perfil dela, qual é a religião que ela segue, para nunca ferir a religião de ninguém. E lá também não vai só pessoas religiosas, né? Na imersão eu recebo todos os tipos de mulheres, de todos os credos, vamos dizer assim, né? E tem sido, assim, de uma transformação incrível e, se não 100%, umas 90%, quando vão falar da imersão, sempre falam que sentem a presença do Espírito Santo, que sentem a presença de Deus, que tem essa clareza maior, sabe?
Eu tenho uma cliente, inclusive é uma amiga pessoal, que ela fala assim que foi um divisor de águas na vida dela. Sim. Porque ela pôde entender na imersão que ela poderia ficar triste, mas também ficar feliz. Porque ela vivia um luto inacabado, sabe? Nunca conseguia, como é que eu vou dizer, sabe, soltar, sabe, a morte de alguém importante na vida dela. Sim. E viver aquele luto e depois parar. Mas o tempo inteiro ela ficava, assim, tendo muitos picos fortes. E aí ela pôde entender que ela poderia ficar triste, muito triste, mas que no mesmo dia ela poderia pular uma amarelinha e dar risada. Então, assim, é trabalhar muito essas questões, reativar a alegria nas mulheres também. Sim, e como é que você hoje, assim, depois de tantas experiências, você consegue conciliar sua família, o seu serviço, né, a terapia, né, que você faz terapia, também tem a escola, né, que você dá aula. Sim. E os treinamentos, como é que você está conciliando isso? Então, na faculdade, né, então períodos fixos, tem datas, dias fixos, horários fixos, e dentro das terapias eu atendo as clientes, como eu disse, no período mais da tarde, às vezes à noite, no sábado, depende muito do que eu tô tendo, mas hoje o meu foco maior não é tanto no atendimento individual, é mais os atendimentos coletivos. Então eu tenho a imersão, que é o meu foco principal, inclusive para 2024, né, é um projeto que a gente está querendo ampliar ele. Então, a imersão é o meu foco, que é um projeto em grupo. E dentro também do online eu tenho a mentoria Essência da Mulher, que também trabalha em despertar de consciência de comportamentos em grupo. Então, acabo que atendendo grupos eu consigo impactar mais pessoas, conciliando melhor o meu tempo para não ficar tão sobrecarregada. Então, Sim. Hoje eu consigo não ficar sobrecarregada, mas eu já fui aquela que pegava tudo, enchia a agenda e ficava exausta. Sim, imagina. Vivia estressada e mal-humorada. A gente vai aprendendo com a vida, né? Tem gente que não, é difícil aprender, né? Porque querendo ou não, ainda rebate contra isso, né? Falando, eu preciso ser forte, eu sou nós dona mulheres de casa. podemos ser vulneráveis, mais leves. Não necessariamente precisamos deixar de ser fortes, né? Mas trazer mais leveza e mais fluidez sempre é importante. Eu acho que é por isso que Deus colocou um homem ao nosso lado, né? Isso. Significa que a gente tem coisa que não é pra gente fazer, né? Trocar o pneu do carro. Aprender a abrir mão, né? Isso mesmo, é legal essa parte. Vamos dizer que eu estou fazendo terapia com você. E eu tenho um problema muito sério eu deixo meu esposo de lado, minha filha de lado, só meto a cara no serviço mesmo, sou aquela empreendedora que não liga pra nada, só quero alcançar meus objetivos e literalmente deixo tudo de lado, minha família, tempo de lazer, tal. Sim. O que você diria pra mim hoje pra me ajudar nisso? Então, se vem uma cliente com esse perfil, que não é difícil de ter esse perfil, a gente vai ter que trabalhar em primeiro lugar a questão da ordem, né? Como que você tá em relação à sua família de origem, em relação ao seu pai e à sua mãe, se você se coloca grande ou se você está no seu lugar de força, que é como filha pequena, né, diante dos pais. Porque como nós estamos na família de origem, é como nós vamos projetar na nossa família atual. E o caso de uma mulher que foge, né, tipo, ela foge da vida dentro de casa, ou seja, ela foge de viver o papel de mulher, de mãe, de esposa dentro de casa, de cuidar da casa, e ela foca no trabalho, ou seja, ela vai totalmente para a energia masculina. Sim. Então nós vamos encontrar a origem disso. O que aconteceu na sua relação com a sua mãe, por exemplo, que pode ter te levado a ir para o mundo dessa forma masculina? Ah, minha mãe era depressiva, minha mãe era doente, não me deu atenção, minha mãe me abandonou. Ou então, a minha mãe sempre foi essa mulher que ficou em casa, cuidou da gente, mas o meu pai traiu ela o tempo inteiro. Então, por comprar esse olhar, você fala assim, não, se for pra eu viver assim, então eu vou focar no trabalho. E aí, então vai ter assim várias questões, cada caso é um caso, não tem um padrão. Mas a gente precisa trabalhar esse olhar de buscar a cura do feminino, que pode ter sido por N situações. Por exemplo, um caso de abuso pode levar uma mulher a ter esse ódio dos homens e não conseguir viver esse papel de mulher dentro de casa, viver essa família com fluidez. E quando eu não tenho força enquanto filha, menos força ainda enquanto mãe e enquanto esposa. Sim. Porque tô presa muitas vezes lá na criança, num dia que eu fui muito magoada, que aconteceu alguma situação muito difícil. Então podem ter N situações, né? A gente abre um leque de possibilidades e aí a gente vai no processo, um dia de cada vez, com bastante calma. E o que o seu cérebro permitir vai trazendo a memória. Então, eu trabalho com meditações, com conversas, com algumas ferramentas, né? Recentemente, eu apliquei uma ferramenta com as meninas da mentoria, muito interessante, que revela muito, assim,
se a gente ainda tá muito na criança ou no excesso de rigidez, de cuidado com as outras pessoas, e elas ficaram assim, meu Deus, eu tô trabalhando com terapia, faz tanto tempo que eu faço terapia, faço um monte de coisa e eu ainda tô nesse lugar. É porque é um processo que é devagar mesmo. Então, Sim. não adianta vir pra terapia e dizer assim que a sua vida vai mudar da noite pro dia. Até porque, dentro do processo, 70% é a cliente. 30% é o que o terapeuta faz, né? A Sim. gente entrega a ferramenta, abre o teu olhar, mas se você vai mudar lá na sua casa, só você vai poder fazer isso. Que legal, essa parte é muito legal. E vamos falar um pouquinho sobre uma parte da sua vida, né, que eu sei, né, conheço, e acredito que também tem algumas pessoas que conhecem, que você trabalhava com, esqueci o nome agora, meu Deus, com a terapia holística, né? Ah, sim, com constelação. Constelação, tal, o que te levou a deixar essa parte? Foi a minha conversão, né? Eu participei de um retiro da nossa igreja, né? Igreja Batista. E dentro desse retiro, chama-se A Viva Mulher. É um momento, assim, que eu falo assim, que eu acho que nunca estive tão próxima de Deus como naquele momento. Foram 3 dias muito intensos. Na época que eu fiz, a gente fez lá no município de Sorriso, inclusive. E foi, assim, muito intenso. E ali Deus me mostrou claramente que eu tinha que jogar todo o meu material de trabalho fora. E eu fiquei lutando, né? Lutando. Eu sempre conto isso para as pessoas. Eu fiquei lutando. Não, Deus, eu vou jogar fora. Eu vou fazer o que da minha vida? Eu tô crescendo como terapeuta. Como que eu vou jogar tudo fora? E aí eu pude entender que, de fato, o trabalho não era realizado só por mim, né? Mas aí eu não vou entrar nessas questões pra gente não ser muito polêmica. Mas... é sua crença, né? Isso, aqui. Dentro do meu entendimento hoje, não faz mais sentido pra mim trabalhar com constelação, trabalhar com tarô como eu trabalhava com tarô sistêmico, né? Então, Deus fez uma revolução na minha vida e eu vejo o resultado disso. O resultado em termos de leveza física, espiritual, em termos de direcionamento, em termos de cuidado com a minha família. Então, Deus me colocou no lugar certo, de volta dentro da minha casa, menos sobrecarregada. Continuo ajudando mulheres. Na igreja eu também tenho um curso, né, que eu ministro lá, chamado Mulher Única. Então, assim, nunca deixei de trabalhar com mulheres. Eu apenas escolhi não trabalhar mais com essas ferramentas. Ah, Elis, mas como que você acreditava e agora você não acredita? Porque eu precisei abrir os olhos, né? Conheceis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que eu conheci essa verdade, ela fez sentido pra mim. Então, eu abri mão de uma outra verdade que eu tinha até naquele momento e escolhi seguir dessa forma, sem trabalhar com essas ferramentas. Então, hoje eu não trabalho com ferramenta nenhuma nesse sentido. Mas o conhecimento continua aqui. Então, eu estudei para tudo isso, eu li muitos livros, muitas coisas. E conhecimento nunca é demais. Então, sempre vão ter questões que a gente trabalha. Até porque a linha da constelação, ela é atrelada a princípios bíblicos, né? A honra, a questão da repetição de padrão, né? As maldições hereditárias que a gente vai ter. Então, é esse olhar para a vida das pessoas, para os comportamentos delas, olhar para a história delas, porém sem utilizar determinadas ferramentas que hoje não fazem mais sentido para mim. E quando você falou, Deus falou contigo, você sentiu, né? Porque eu acredito nisso também, que eu sou cristã, tá, gente? Então, eu e ela aqui, a gente tá meio que trelada. Mas, assim, eu vou fazer essa pergunta que é... Quando você sentiu que você tinha que deixar? Isso foi... Você decidiu? Na segunda-feira eu joguei tudo fora. Você decidiu na hora pra outra, então? Tipo, você sentiu e pronto, porque é isso. Eu entendi o seguinte, que... Ninguém me manipulou naquele lugar, né? É um lugar onde nós não temos acesso a pessoas para ficar pedindo opinião delas. Legal. Né? Nós vivemos algo muito íntimo, né? Muito sozinhas com Deus. Então, ali, eu fui buscando respostas. Só que as respostas que eu fui buscando não foram as respostas que Deus me deu, né? Não foi para aquilo que Ele me levou lá. Ele me levou lá para me mostrar que o que eu estava fazendo não estava agradando aos olhos de Deus. Então, eu não tive dúvidas. Na segunda-feira eu cheguei, eu lembro que eu fiz 2 sacos, assim, de lixo, de um monte de coisa, e joguei tudo fora, porque eu sabia que se eu permanecesse com aquilo, eu poderia voltar. Porque sempre vai ter uma pessoa que vai te ligar e falar, Elis, eu preciso muito. Então, hoje, eu ajudo mulheres, eu continuo atendendo de forma individual. Hoje eu acompanho mulheres, eu faço pacotes maiores, né, com uma mentoria, um passo de cada vez, com várias ferramentas voltadas para comportamento e para essa questão mais da palavra, né, um direcionamento mais espiritual. Fortaleço, né, trabalho o fortalecimento da fé das pessoas também, né, porque tem muitas pessoas que são cristãs, por exemplo, e elas não têm essa fé fortalecida, né, elas não têm essa prática de orar, de entregar, sempre projeta no outro a culpa e, enfim, não toma a atitude necessária.
E aí foi assim, se não fosse dessa forma, talvez não teria sido. Sim. E tô super feliz dessa maneira, bem mais leve. A vida na minha casa mudou, o clima da minha casa mudou, o comportamento da minha filha mudou. Outro dia na escola, alguém me perguntou, né, essa mesma pergunta, que ela é bem clássica, eu ouço ela muito. Sim. E aí as professoras falaram, nossa, mudou muito. Até a Cecília a gente percebeu mudança, a gente ficou muito feliz, né, com essas escolhas. Então, eu sempre digo, eu não conhecia esse olhar. E depois que eu conheci, já não fez mais sentido aquilo que eu fazia. Sim, eu acho lindo essa experiência dela, que eu e a Elisângela participou nesse retiro mesmo Sim, dia. já servindo, né? E eu achei muito interessante essa parte. Antes, quando você foi lá, você já era cristã ou não? Primeira... Não, quando eu fui pro Aviva, ainda não era, não. Não era Eu cristã. fui tipo assim, Foi lá. preciso melhorar algumas coisas na minha vida. E Sim. eu não era cristã, e lá eu resolvi me batizar. Isso. E aí, acho que deu uns 15 dias depois eu me batizei. Eu lembro que foi setembro, mais ou menos, outubro. Então faz 1 ano e alguma coisa, né, que eu tô nesse caminho. Eu sou muito nova na fé, né? Tô conhecendo a palavra, porque eu não conhecia a palavra da forma como eu tenho conhecido. E trazendo pra dentro da minha casa, rotinas e, enfim, muitas coisas importantes. Então, assim, que mudaram a nossa vida mesmo, enquanto casal, enquanto família. E eu não tenho, assim, tipo, dúvidas de que eu fiz a escolha certa pra minha vida. É muito mais leve viver assim e atender dessa forma. E aí viver em Cristo, né? Isso. Viver para Cristo, né? É Ele bem mais trabalha leve. através de você e a sua Sim. vida muda, né? E eu sempre entrego tudo que eu vou fazer, né? Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu falei, Senhor, o Senhor me usa lá naquele lugar, né? O Senhor me usa nesse podcast, que seja sobre o que o Senhor tem pra minha vida, pra vida da Jussara, porque hoje é assim. Antes, eu tinha uma Bíblia aberta e só, né? Tipo, no fundo da minha sala tinha uma Bíblia aberta. Mas eu não tinha práticas com Deus, eu não tinha a presença de Deus, a oração, né? Esse movimento de buscar a palavra, de buscar direção na palavra, de me colocar à disposição, né? Então, onde eu vou e o que eu faço, eu sempre peço para que o Espírito Santo esteja comigo. E tem um episódio que eu me lembrei agora, né? Já que a gente tá falando dessas questões de religião, do quanto que isso foi mudando, que na imersão, no final, eu queria fazer um brinde. Então, eu mandei fazer aquelas taças personalizadas e tal, né? E aí eu fui comprar o champanhe e eu procurei champanhe sem álcool. Eu já era cristã e desde que eu me converti eu não bebi mais. Pra quem assiste as coisas que eu posto, pensa assim, meu Deus, mas ela bebia, ela fazia tudo, será que ela mudou mesmo? Ela mudou mesmo, que Deus muda, né? E aí eu fui procurar e não achei champanhe sem álcool. Sim. Eu falei, eu vou levar 2 champanhe, né, gente? Só um golinho. Não vai fazer mal. Não. Coloquei pra gelar no evento, fiz todo o evento. Quando todas já tinham ido embora, nós encontramos as taças. Nossa. E Olha, aí as meninas falaram, Elis, a gente esqueceu do brinde. Falei, poxa, que pena. E meu marido olhou assim, mas você não colocou no cronograma? Eu falei, não, né, eu não tinha feito no anterior e acabei esquecendo. Dele, da próxima você tem que se organizar melhor. E ficou por isso mesmo, assim. No dia seguinte, quando eu voltei na chácara pra gente almoçar e recolher as coisas, quando eu fui pegar no freezer pra guardar, né, pra levar embora, as 2 champanhes, o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, você ia estragar tudo que eu fiz durante o dia todo com um golinho de champanhe. Então eu não permiti que você estragasse tudo, digamos assim, né? Nossa, Foi que muito lindo. forte, até contei esse testemunho depois na igreja, um dia que o pastor me chamou e me deu a oportunidade de falar da imersão. Então, assim, hoje eu tenho certeza que a imersão só acontece porque é Deus. Porque quando eu fui para esse retiro, eu fui com outra imersão, com outro nome, com outro perfil. E quando eu voltei de lá, eu voltei sem. Porque como eu joguei tudo fora, eu não tinha mais como trabalhar com aquelas ferramentas na imersão. Sim. E Deus foi me entregando como trabalhar ela de uma forma sem utilizar ferramentas, né? Que hoje não fazem mais sentido para mim. Então, assim, Deus tem trabalhado muito na minha vida e tem dado muito certo. E eu ia fazer essa pergunta pra você, porque, tipo assim, querendo ou não, você tirou tudo. Tirei. Uma coisa que você tava super acostumada. Eu perdi assim, o que você perdeu, Elis? Eu perdi um monte de cliente. Eu tive cliente que ficou estressada, tive cliente que se sentiu abandonada. E aí é justamente porque quem vem pra terapia muitas vezes tá muito na postura da criança, né? Sim. Então ela põe no terapeuta como se fosse uma mãe. Se o terapeuta não pode mais, tá me abandonando como a minha mãe me abandonou, como alguém me abandonou. Perdi clientes, perdi faturamento, né? Então eu perdi essas coisas. Mas eu ganhei muitas coisas, que é o olhar pra minha família, o cuidado com a minha casa,
e novas clientes, um novo olhar para atendimento e a imersão só tem crescido. Já foram mais de 70 mulheres que foram impactadas aí nesse último ano. E vamos fazer uma propaganda também, né? Eu falo propaganda, mas é uma coisa assim que todo mundo deveria fazer, Sim. né? Pelo que eu vejo você falando, por pessoas que já passaram por mim. Vamos falar um pouquinho para essas mulheres, que quando vai ter o próximo, sobre mais ou menos. Você já falou mais ou menos o que trata lá, mas fala novamente aqui para. Então, a imersão Florescer, a gente trabalha um dia todo, é um evento que é um dia todo, é uma experiência que as mulheres vivem lá, não é um evento como qualquer outro, eu falo assim que não é dentro de uma caixa fechada, então já começa por isso, a gente faz numa chácara, ao ar livre, porque eu entendo que a energia feminina, ela é fluidez, ela é leveza, ela é movimento, ela é calor, ela é frio, né? Então, se eu coloco você numa caixa fechada, eu tô colocando você na energia masculina. Sim. E eu escolho colocar você no meio da natureza. Então, já é por aí um primeiro diferencial. E a gente trabalha lá todo um olhar terapêutico para a história das mulheres. Então, a gente vai olhar desde a sua infância até a sua vida adulta, situações que podem ter acontecido e que você vai lembrar delas ali. Ao longo das dinâmicas, então é um dia bem dinâmico, de muitas atividades, mas de muita consciência. Então eu trago um conhecimento, abro um filtro para que você acesse situações e você ali mesmo já ressignifica. Você ali mesmo já trabalha aquilo para sair mais leve, fluindo, com consciência de que tem comportamentos que precisam ser mudados. Então, as mulheres assim que têm passado deixam depoimentos bem lindos, que inclusive tem no meu Instagram vários depoimentos. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela falou assim, eu não queria vir não, porque eu achava que era igual a todos esses outros eventos que eu já fiz. Por quê? Porque dentro daqui de Sinop mesmo, tem muitos profissionais trabalhando com treinamento comportamental. Então vai ter muita gente que põe você para passar na esteira de vidro, que põe você para passar num monte de coisas. Lá no Florescer também tem ferramentas assim. Porém, o que é o diferente da imersão Florescer? É que eu trabalho para mulheres especificamente e para essa questão do feminino ferido. Então, eu uso as ferramentas voltadas para esse olhar. Elis, mas eu não quero me curar e ser uma mulherzinha que fica em casa, né? Mas não é esse o olhar. É para que você aprenda a tornar a sua vida mais leve, para que você continue tendo seus resultados profissionais, mas para que você se cure. Principalmente no que tem a ver com a sua história de infância, relação com o pai, relação com a mãe, que impacta diretamente na qualidade do casamento, na qualidade da profissão, nos resultados da profissão. Então, tudo que eu fui vivendo ao longo da minha vida, e hoje um pilar importante da imersão é a questão da espiritualidade. Então, trabalhar a fé, né, a presença de Deus. É um dia, assim, fantástico e muito transformador. A próxima edição vai ser agora, dia 30 de março. 30 de março de 2024. Para as mulheres que fizerem inscrição até dia 31 agora, eu vou manter o valor desse ano. Mas para quem começar as inscrições a partir de janeiro, vai ter um reajuste justamente porque é uma experiência, é mesa posta, todas as refeições são feitas no local, então assim, não é um evento como outro qualquer que você vai até o almoço, vai embora, almoça, vem, né, volta pro evento. É um evento que você imerge mesmo, você fica ali dentro para que você tenha um dia especial para você. Eu vou fazer um compromisso com ela, que da última vez eu dei o bolo, né? E eu vou ir. É 30 de março, 30 né? 30 de março, É já isso põe aí. na agenda. Eu vou colocar na agenda dela pra ela me lembrar. Mas, Sara, você assinou o contrato, você não pode faltar. Foi compromisso público, né, gente? Eu posso depois ir lá no Instagram e postar. Falar, olha, tem gente que fez um compromisso no dia 16 de dezembro. Pior, verdade isso. Mas não, verdade, Mas vale eu vou muito ir. a pena, assim, sabe? Eu falo assim, que mesmo aquelas mulheres que vão, sabe assim, eu vou pra crer? Sim. Nossa, tô aqui pra testar, vamos ver se é isso mesmo? Mesmo elas ficam surpresas e são muito impactadas. E assim, apesar de ser coletivo, tem muitas pessoas que têm medo do processo coletivo porque não querem expor sua dor. Você não precisa expor nada lá. Você vai viver, vai chorar, vai transbordar de alegria, vai ter o seu momento. Se você quiser compartilhar, você vai compartilhar. Então não é nada que você vai expor sua vida para todo mundo. Você vai viver o processo seu junto com um grupo de mulheres, porque eu acredito muito que nós mulheres nos curamos entre mulheres. Não é entre homens, não é. Então assim, a gente precisa se olhar e se amar. Então eu vejo assim que muitas vezes em momentos que a gente tem lá, muitas mulheres falam assim, nossa, eu achei que só eu tinha problema. Eu achei que tipo, mais ninguém sentiu o que eu sinto. E eu vejo aqui que muitas mulheres são parecidas comigo, têm histórias parecidas. Então, assim, quando nós nos curamos enquanto mulher, nós curamos a nossa família, porque a gente leva uma mensagem diferente, um comportamento diferente para dentro de casa e vale muito a pena.
tem um feedback aqui, ó. Ah, Tem um feedback falando assim: ela mudou a vida de uma participante do Florescer. Ó, que viu? Tá legal, tendo muito feedbacks bom. legais. Gente, eu falo pra vocês, segue lá, Elisângela. O Instagram dela tá bem assim, ó. Terapeuta, né? Aham. Terapeuta Elisângela. Elisângela Beckman. Então Isso. procura ela aí, segue, ela tem uma história linda, tem muito para agregar na sua vida. Eu falo que tem mulheres que passam pelas nossas vidas para agregar, porque tem um conhecimento a mais, né? Então eu acho isso muito interessante, a gente se ligar com pessoas que tenham coisas para agregar na nossa vida, porque como tem pessoas que trazem coisas ruins, tem pessoas que trazem coisas boas. E a Elisângela é uma dessas. Se eu fosse você, eu colava nela, tá? Você, mulher empreendedora, mãe, esposa, quer ter uma experiência diferente, vai lá. Nem que você não esteja acreditando, mas vai lá fazer essa Vai ver terapia. pra crer, né? E dia 30 eu vou estar lá com ela em março, tá? Então vamos entrar nesse desafio também, que eu acredito que todos nós temos o que mudar. Não vem me falar pra mim que você não tem. A gente tá em constante movimento, constante transformação, constante mudança. Então, querendo ou não, a gente sempre tem alguma coisinha que a gente se acostuma ali a fazer e que é errado. Então, é bom a gente ter essa retrospectiva e de olhar e falar, não, eu preciso melhorar isso, sim. Então, segue ela na rede social. E, Elisângela, muito obrigada, tá? Foi muito boa essa entrevista, adorei conversar com você e eu quero ter mais vezes aqui, sempre tiver alguma novidade. Se chamar, a gente tá aqui, né? Algumas novidades, traga aqui pra nós, tá? E vai estar sempre aberta as portas, você sabe muito bem. E é isso, gente. Nós vamos terminar esse podcast, agradecendo a Elisângela. Obrigada, eu que agradeço, né, todos vocês. Justamente como a Jussara disse, né, sigam lá no Instagram, se quiser fazer perguntas é só mandar no direct, às vezes eu abro caixinha. Então tem algumas lives, eu disse pra Jussara que eu tô voltando esse movimento, né, porque por conta dessa mudança toda, tem um ano é um bebê, né, gente, um bebê tá começando a aprender a andar de novo, então tá começando a voltar esse movimento mais de lives e de trazer esse autoconhecimento dessa forma mais no Instagram, com mais constância, mas tem sido incrível. Obrigada, viu, pela confiança, por me permitir trazer um pouquinho do que eu faço aqui. Amém. E o ano que vem tem mais, né? A gente vai convidar com certeza novamente a Elisângela aqui, porque é uma mulher que tá sempre em busca de conhecimento. É que essa mulher estuda, tá? Ela é o exemplo, tá? Ela falou pra mim, uma vez que a gente conversou, que ela tem doutorado não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, misericórdia, essa mulher deve estudar de noite, gente. Já foi essa fase, né? Já foi, mas já aprendeu bastante, né? Sim. Chegou a fase agora que você já aprendeu bastante, né? Mas é isso. Tô buscando, né? Ainda mais quando trabalha com autoconhecimento, sempre tem algo que pode mudar agregar, e ajudar. Né? Isso mesmo. Gente, vamos ficando por aqui, tá? E eu desejo a você um ótimo Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, passe com a sua família, curta seus filhos, seu esposo, sua mãe, seu pai, sua família inteira. Nós vamos estar em recesso aqui no podcast, tá? Esse é o último podcast do ano, igual eu falei nos stories. Então a gente volta o ano que vem, tá? Com muita novidade, muita coisa, muita entrevista boa e muita coisa boa pra vocês, tá? Porque eu nunca vou deixar vocês na mão. Sempre coisa boa vai ter aqui. E eu agradeço vocês de coração. Compartilhe, tá? Depois eu vou colocar essa live lá no YouTube. Então peço que vocês comentem, compartilhem. Vou colocar os cortes da Elisângela também. Engaje bastante, comenta, compartilha. Manda pra alguém que precisa também, tá? E eu agradeço de coração e nós ficamos por aqui. Uma boa noite pra vocês.